Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham, pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Nós estamos hoje aqui para meditar o Evangelho próximo domingo, dia 3 de julho, solenidade de São Pedro e São Paulo. O Evangelho é o capítulo 21 de São João, versículos de 15 a 19. Assim diz o texto. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Jesus perguntou de novo a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Toma conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Disse a Jesus: Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide das minhas ovelhas. Eu garanto a você, quando você era mais moço, você colocava o cinto e ia para onde queria. Quando você ficar mais velho, estenderá as suas mãos e outro colocará o cinto em você e o levará para onde você não quer ir. Jesus falou isso aludindo ao tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. E Jesus acrescentou: siga-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então nós celebramos nesse próximo sábado a solenidade que foi transferida do dia 29 de junho, que é a data litúrgica de São Pedro e São Paulo, 29 de junho, mas no Brasil celebra-se no domingo seguinte, então foi transferida para esse domingo, dia 3 de julho. Pedro e Paulo são, antes de tudo, testemunhas. A palavra que melhor resume a vida desses duas colunas da igreja é testemunhas. Nunca cansaram de anunciar o Evangelho, de viver em missão. A caminhada que fizeram desde Jerusalém, até Roma, onde levaram o seu testemunho de fé até o fim, dando a vida como mártires. Pedro morreu crucificado e Paulo degolado. Testemunhas é a palavra que resume e sintetiza a vida desses dois apóstolos do Senhor. Testemunhas de vida, testemunhas do perdão e testemunhas de Jesus. Eu quero destacar esses 3 momentos: testemunhas de vida, testemunhas do perdão e testemunhas de Jesus. Pedro e Paulo são testemunhas de vida. Suas vidas não foram límpidas nem lineares. O que eu quero dizer com isso? Que eles foram pecadores, como todo ser humano, Cometeram também os seus erros, mas nem por isso deixaram de ser santos, de alcançar a santidade. Pedro, só para a gente lembrar, chegou a negar conhecer o Senhor, como acabamos de ouvir agora no Evangelho, Jesus perguntando 3 vezes a ele: Pedro, você me ama? Ele negou conhecer Jesus durante a paixão, fugiu. São Paulo, perseguiu com fúria a igreja nascente. Ele era um fariseu convicto e perseguiu a igreja. Mas ambos mudaram de vida a partir de encontros marcantes com Jesus ressuscitado. A vida deles mudou. A gente acabou de ouvir no Evangelho de João, no versículo 25, quando Jesus pergunta a Pedro: Simão, tu me amas mais do que estes? 3 vezes Jesus perguntou a Pedro se ele o amava. Não perguntou se ele o conhecia. Ele negou conhecer. Jesus: você me ama? Você é capaz de se entregar por mim? E de fato, Pedro se entregou por Cristo, morreu mártir. E Saulo, Jesus, a caminho de Damasco, quando ele tem a experiência de Cristo ressuscitado, Jesus pergunta 3 vezes, Jesus pergunta a Saulo, pergunta a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Está em Atos 9:4. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele foi perseguir a igreja, mas perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Jesus chamou esses 2 homens pelo nome, Pedro e Saulo. Simão, Simão e Saulo. E mudou a vida deles 2. E ainda confiou a sua igreja a esses 2 pecadores arrependidos. E aí poderíamos perguntar-nos: por que o Senhor não escolheu pessoas mais, entre aspas, íntegras, Por exemplo, por que Jesus escolheu Pedro quando estava ali João? João permaneceu ali aos pés da cruz, Não abandonou Cristo, mas Jesus escolheu Pedro. Por que Jesus escolheu Paulo e não Barnabé, Também foi um grande evangelizador. Paulo foi perseguidor dos cristãos, Barnabé não. Por que ele não escolheu Barnabé e escolheu Paulo? Podemos responder:
Porque o Senhor não escolhe pessoas perfeitas, mas sim pessoas sinceras, capazes de lhe abrir o coração. A graça divina age na fraqueza humana, transforma as pessoas. A santidade, antes de tudo, dom de Deus. Como bem expressou o próprio São Paulo, ele entendeu bem isso. Paulo foi um grande teólogo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele diz: ora, trazemos esse tesouro, que tesouro? A graça de Deus, em vasos de barro, para que este poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Paulo foi um grande evangelizador, mas foi a ação de Deus nele, não foi mérito dele. Foi a ação de Deus. Pedro e Paulo apresentaram-se transparentes diante de Deus, foram sinceros. Etimologicamente, a palavra sincero significa sem cera, sem máscara. Eram verdadeiros, né? E por isso foram transformados pela graça de Deus. É isso que Cristo também espera de nós. Pedro disse a Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 8, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Olha como ele tinha consciência de seus pecados. Afasta-te de mim, Senhor. Procura amizades melhores, né? Porque eu sou um pecador. Ele tinha consciência de suas fraquezas. Paulo, por exemplo, escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9, sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque tinha consciência das suas fraquezas. Eram humildes, sinceros. Isso é condição sine qua non para ser discípulo de Cristo, condição indispensável. E na vida mantiveram-se nessa humildade até o fim. Olha só que interessante. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não queria morrer como Cristo, não se julgava digno de morrer como o Senhor. Paulo chegou a mudar o seu nome, o nome dele, o nome de origem dele era Saulo, em homenagem ao rei Saul, primeiro rei de Israel. E mudou o nome para Paulo, depois que se tornou cristão. Paulo significa pequeno. Ele procurou em tudo apenas servir ao Senhor, desde a sua conversão. Não mais Saulo, mas Paulo, pequeno, aquele que se abre à graça de Deus. Compreenderam que a santidade está na humildade. Como a Virgem Maria cantou no Magnificat, né? A graça de Deus exalta os humildes. O poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Foi Deus que fez em mim maravilhas. Mas além de terem sido testemunhas de vida, Pedro e Paulo foram testemunhas do perdão. Nas suas quedas, a força da misericórdia divina os regenerou. No perdão de Deus, encontraram paz e alegria. E essa experiência a gente faz quando se busca o sacramento da confissão. Quando você sai e o sacerdote te absolve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, puxa vida, aquilo traz uma paz, uma alegria tão grande, né? Eles experimentaram essa paz, essa alegria que vem do perdão divino. Com os erros que cometeram, poderiam viver com sentimentos de culpa. Quantas vezes terá Pedro pensado na sua negação? Puxa vida, era mais difícil, eu falei. E Paulo, que perseguiu tantas pessoas inocentes, como por exemplo o primeiro mártir cristão Estevão. Paulo estava lá, no apedrejamento de Estevão. Estevão morreu apedrejado e Paulo estava lá. Erraram, mas encontraram no perdão de Deus o bálsamo que curou seus sentimentos de culpa. Isso também muito nos ensina em nossa vida. Terceiro, Pedro e Paulo foram testemunhas de Jesus. Para esses dois apóstolos, Jesus não foi um ilustre e importante personagem, mas o Filho de Deus que encheu de sentido suas vidas. Jesus está vivo, não é um personagem no passado, ele é ressuscitado, ele está vivo. E é o sentido também de nossas vidas, como foi o sentido da vida de Pedro e Paulo. Por exemplo, Jesus, ou melhor, Pedro, depois que Jesus faz o discurso do Sermão do Pão da Vida no Evangelho de João, diz assim, e muitos que o seguiam, quando Jesus disse que seria alimento para aquelas pessoas, muitos foram embora. E Jesus se voltou para os apóstolos e disse o seguinte, quer ir embora também pode ir. E Pedro responde, embora? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Não, não vamos embora. Só tu tens palavras de vida eterna. Por sua vez, Paulo, nas suas cartas, repete o nome Cristo quase 400 vezes. Para esse apóstolo, esse missionário das nações, Cristo não é apenas modelo, mas a própria vida. Tanto que Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, diz assim, para mim, o viver é Cristo. Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Para Pedro e Paulo, Jesus é o presente e o futuro, é a vida. O testemunho de Pedro e Paulo ensina-nos que Jesus procura testemunhas que lhe digam, dia após dia, Senhor, Tu és a minha vida. Tendo encontrado Jesus e experimentado seu perdão, não mais se pouparam, mas se doaram
totalmente a causa do Evangelho. Tanto que ambos morreram mártires, colunas da igreja. Peçamos a graça de não ser cristãos tíbios, frios, e não nos contentarmos com o mínimo, mas de buscar o máximo. Sermos também nós testemunhas de Jesus, como foram Pedro e Paulo. Certamente, se fizermos isso, a nossa igreja, a Igreja Católica, será muito mais atraente. Que São Pedro e São Paulo nos abençoe e proteja a nossa igreja, de modo particular, a nossa igreja particular, a Diocese de Limeira. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.